Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez concedida a mim, de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nós vamos estudar a lição número 9, a conduta do crente no mundo. Conduta, ou seja, a nossa maneira, o jeito de ser de todo aquele que procura servir ao Senhor. O próprio Jesus Cristo vai dizer: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pode até parecer um pouco confuso quando nós estudamos a nossa postura no mundo e o próprio Jesus Cristo dizendo que não é para Deus tirar o seu povo, os teus servos do mundo. Porque, irmãos, é um grande desafio permanecer como homens e mulheres dependentes do Senhor. Assim como o título, o início da lição vai dizer: estamos neste mundo e somos deste mundo, não como pertencentes, mas como influentes. É neste mundo que devemos exercer a nossa esperança, isolados com Deus. Esta é uma frase que eu tenho compartilhado já há um bom tempo, quando eu posto um versículo, tanto no grupo da igreja como no grupo dos homens. O fato de estar isolado, não porque nós estamos em quatro paredes, porque o servo do Senhor, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. E o nosso testemunho, ele possui as mais variadas direções, porque todos nós estamos isolados, a humanidade está isolada por necessidade. E o fato de se isolar com Deus é buscar mais conhecimento. Dentro desta lição, o fato de que a gente realmente permaneça como homem e mulher temente ao Deus da vida. O subtítulo diz assim: a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos de Deus. Daí uma responsabilidade ainda maior da nossa conduta no mundo. A palavra de Deus vai nos dizer: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Que grande honra e privilégio, mas também trazendo para nós. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser imitadores. Mas como imitar a quem nós não conhecemos? Então é de suma importância de que o servo do Senhor passe cada vez mais a conhecer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque, mais uma vez no versículo falando do mundo. As cartas de Paulo, ela sempre conduz o servo do Senhor ao crescimento espiritual, à consciência, confirmando em quem realmente nós temos crido. O tópico seguinte diz: a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado.
nós precisamos cada vez mais ter a consciência dos nossos erros. O servo do Senhor, ele permanece errante. Nós somos falhos, mas nós somos pecadores justificados por Jesus Cristo. O próprio Paulo vai dizer: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de nele crer para a vida eterna. Ou seja, Paulo está nos conduzindo a se portar cada vez mais como dependente de Deus. Toda vez que nós reconhecemos de que nós somos limitados, que nós somos falhos, nós nos prostramos diante de Deus e alerta ao que o mundo tem ensinado, a sutileza do erro, porque quantas vezes nós fomos tentados, muitas vezes, e vamos continuar sendo tentados das mais variadas formas. Mas quantos ensinamentos o mundo tem espalhado que afasta o homem de Deus, tira o homem do alvo da cruz. Ou seja, esta consciência que Paulo está nos conduzindo a ter cada vez mais. Por quê? O que dizer deste isolamento que tem acontecido no mundo? Muitas vezes alguém pode dizer assim: até quando? Mas nós cremos, irmãos, de que tudo irá de passar e Deus há de requerer de cada um de nós como nós temos se portado. Por quê? Porque Deus é o controlador de tudo. Então o fato de se isolar com Deus vai se confirmar uma grande diferença. Ou seja, o homem que está cada vez mais consciente de quem e em quem ele tem crido. Jesus Cristo é a única esperança. Então Paulo traz a nós essa consciência de que o pecado nos afasta de Deus e ao mesmo tempo trazendo para nós a tão grande responsabilidade do fato de que a nossa postura vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar uma visão além do comum, de que a nossa postura possa realmente se confirmar de que nós dependemos totalmente de Deus. O tópico seguinte: a conduta do crente no mundo precisa ser refletida e programada com a excelência familiar. Agora, eu vou compartilhar aquela que é, com certeza, um dos maiores desafios de quem serve a Deus, dentro do seu lar. Por quê? Porque eu tenho o costume de compartilhar. Não somente os nossos filhos têm observado a nossa postura, se nós temos contato com a palavra do Senhor, se nós invocamos o nome de Deus no momento de um almoço, de um jantar, se nós compartilhamos a verdade que realmente está escrita, não é somente os nossos filhos, mas os nossos familiares, os nossos amigos. E aí vem o tão grande testemunho, porque o próprio Jesus vai dizer de que o próprio inimigo do homem haveria de ser os seus próprios familiares, porque Jesus Cristo fazendo a ligação do amor. Daí a necessidade, irmãos,
de cada vez mais se isolar com Deus. Feliz o homem que busca a presença do Senhor. Eu, de modo constante, eu digo para os meus filhos: o Pai só quer que vocês tenham tempo para Deus. Feliz o homem que busca ao Senhor. Eu compartilhei com a minha filha, o meu neto recém-nascido, eu dizendo para ela: quando ele estiver dormindo, vá até o quarto, coloque a mão sobre a sua cabeça, abençoe o seu filho, ore pelo seu filho. Não só pelo seu filho, pelo seu esposo também. Irmãos, nós estamos falando de uma postura familiar onde nós vivenciamos constantemente. Ainda dias atrás, uma das nossas anciãs, pertencentes à nossa família espiritual, tão grande família espiritual, ela completou mais um ano de vida. E eu tive a oportunidade de orar em um discurso de intercessão e eu agradecer pela herança espiritual. Irmãos, a maior herança que um servo de Deus pode deixar é a herança espiritual. Porque a Escritura vai dizer: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou, isolados com Deus. Quero aqui também compartilhar, eu tenho tido a oportunidade, dentro do ambiente familiar, de escrever todos os versículos em um caderno que Deus, pela misericórdia, tem me concedido a mentalizar, mas não basta somente mentalizar. É preciso interpretar, é preciso vivenciar. E quando eu compartilho isso no meio da minha família, eu sempre insisto em dizer a tão grande responsabilidade espiritual que tem todo aquele que procura servir ao Senhor. Na página 44, o tópico vai dizer: a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Ou seja, nós só podemos se manter como homens e mulheres tementes ao Senhor, dando lugar ao Espírito Santo de Deus. É impossível se manter de pé sem o poder de Deus. Porque a lição vai dizer de que nós somos e vivemos no mundo sendo desafiados constantemente. E é através do poder de Deus que o crente vai tendo o equilíbrio, uma consciência maior. Eu costumo dizer olhos de misericórdia, porque por muitas vezes nós precisamos ter esta percepção de que tudo que acontece ao nosso redor é fato real. O Espírito Santo de Deus nos faz enxergar além do comum. E para finalizar, a conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. A lição vai dizer: não é a nossa armadura, é a armadura de Deus. E quantas vezes Deus tem falado conosco? Quantas vezes? Como tem sido a nossa caminhada frente a tudo que tem chegado até nós? Eu faço menção de uma das grandes ferramentas da escola dominical, a revista Compromisso, que traz para nós
servos de muitos lugares, servos dedicados no compartilhar, no interpretar da palavra de Deus. E a armadura envolve a fé, envolve o anúncio do Evangelho, porém, com um grande detalhe: homens e mulheres que dão lugar ao Espírito Santo de Deus, ou seja, homens e mulheres habitados por Deus. Então, esta deve ser a nossa conduta, repito, a nossa maneira, o jeito de ser do crente no mundo. Uma delas, a nossa própria alegria. A nossa alegria, irmãos, ela sempre será diferenciada. Eu estou falando da alegria da salvação. Já é de nosso conhecimento de que alguns ao nosso redor já faleceram, muitos deles servos de Deus, maravilhosa certeza da vitória. Mas como o servo de Deus é confortado? Tudo irá de passar, irmãos, e nós acreditamos. E nós continuamos invocando o nome de Deus, porque essa deve ser a nossa postura. O auxílio que o governo tem concedido aos mais necessitados, louvado seja Deus, por isso vai acabar. Esta doença, este mal, nós cremos, em nome de Jesus Cristo, vai passar. Mas e nós? Deus sempre vai requerer de nós a nossa postura. Quero aqui mais uma vez agradecermos a grande oportunidade que é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, reconhecendo, irmãos, de que agora, por mais que nós estejamos em isolamento, esta é a grande ferramenta a qual tem chegado até nós, o sistema online, e nós cremos, a palavra de Deus continua sendo anunciada. Jesus Cristo há de vir, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é a única esperança. Que nós possamos, com esta porção da palavra de Deus compartilhada, ter ainda mais essa consciência de que nós sabemos em quem nós temos crido. Deus esteja abençoando a todos, um bom domingo, um bom almoço, que os irmãos também tenham em mente, tendo a oportunidade, ore antes de almoçar. Não precisa fechar os olhos, porque nós não somos conduzidos a fechar os olhos. A Bíblia não fala sobre isso, mas é uma questão de postura, de reverência, de meditação. Mas quando puder também, abençoe o seu filho. Quando puder, compartilhe palavras do Senhor, palavras de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Paz.